Hoje, né, nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de cálculo de deslocamento nas estruturas através do método de conservação de energia. Essa conservação de energia, então a gente já viu alguma coisinha sobre essa energia de deformação na aula anterior. Então, nós vamos associar essa questão aí da energia de deformação externa que acontece no nosso elemento com o trabalho interno que acontece dentro dele, ou seja, a energia de deformação externa e interna, para a gente poder calcular e estimar esse deslocamento da nossa estrutura através desse método de conservação de energia. Eu coloquei aqui para vocês essa fórmula bem grande aqui, mas não se assustem, tá? Ela só é grande, mas a gente não usa ela em toda a sua extensão. O que diz essa fórmula? Essa fórmula aqui seria essa concepção que eu estou querendo passar para vocês, onde a gente cria a seguinte analogia, onde o trabalho externo ele é igual ao trabalho interno. O que significa isso? No momento que há a aplicação de uma carga num elemento estrutural, existe a realização de um trabalho externo. E esse trabalho externo ele é convertido em trabalho interno, que vai gerar um deslocamento na minha estrutura. Como que eu posso chegar nesse cálculo aí de trabalho externo? O meu trabalho externo, ele nada mais do que 1 dividido por 2, multiplicado pela carga que é aplicada vezes o deslocamento. Então, quando eu chego nisso daqui, que é meio vezes a carga que é aplicada na estrutura, vezes o deslocamento dela, isso daqui é o meu trabalho externo. Porque o trabalho nada mais é do que uma carga aplicada na estrutura e ela vai sofrer esse deslocamento. Mas como esse trabalho externo gera um trabalho interno, nós precisamos saber quem que esses valores internos que acontecem na minha estrutura. Então, de que forma que eu descubro isso? Esse deslocamento que eu estou me referindo a vocês, ele tanto pode ser... deixa eu só arrumar aqui. Ele tanto pode ser dado em uma viga, quanto numa treliça. Tá? Então, a gente vai estar fazendo hoje essas duas concepções. Quando nós trabalhamos... Oi? Estou tocando meu interfone aqui, só um minuto. Tá bom. Quando nós trabalhamos com a treliça, nós temos que analisar que tipo de esforços estão presentes numa treliça. Então, pergunto aí para vocês. Vamos lá, já que o Anselmo abandonou. Joyce, que tipo de esforço que a gente tem numa treliça? 2. 3. Eu tava pensando aqui, vai ter muita conta nessa prova, eu já tava começando a ficar desesperada. Não se assustem com o tamanho da fórmula, porque, tá? Porque eu tava vendo as matérias da última aula lá, né? E eu vi aquele tanto de cálculo. Falei, meu Deus do céu, professora, pelo amor de Deus, não coloca tanta conta nessa prova, eu coloquei 3 exercícios por conta disso, na atividade. Então vamos lá. Quando a gente fala de uma treliça ela não tem esforços que ela não tem dentro dela. Então, vamos lembrar lá de mecânica. Quando vocês estavam fazendo os cálculos lá em mecânica, lá pegava uma treliça, o que a gente calculava? Aquelas reações que estão acontecendo nos nós. Ou seja, quando a gente trabalha com uma treliça, os únicos esforços que nós temos são os esforços de normal. Tá? Então, a gente vai fazer esforços de carga axial somente. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa treliça, ela não tem aqui momento, ela não tem cisalhamento, só tem reações verticais, horizontais e inclinadas. Então, a gente só trabalha com esforços axiais nessa treliça. Então, se eu quero descobrir o deslocamento de uma treliça num determinado ponto, mediante a aplicação de uma determinada carga, basta que eu trabalhe com as cargas axiais que estão presentes naquele elemento. Tá? Então, de que forma? Por isso que eu falei para vocês, não precisa se assustar com essa fórmula gigante aqui, porque várias dessas coisas não estão presentes naquela estrutura. Então, por exemplo, aqui eu coloquei na fórmula que eu estou me referindo a uma carga axial que está sendo aplicada no meu elemento. Então, por exemplo, eu venho na treliça, ela tem uma carga P que está sendo aplicada. Bom, se eu sei que a treliça só tem esforços normais, não vou ter momento, não vou ter cortante, muito menos torsor. Tá? Então, a gente vai utilizar dessa fórmula aqui só aquilo que for necessário. Num elemento, nós podemos também ter a questão de rotação.
Então, ele tanto pode se deslocar, né, de forma reta, né? Mas ele também pode sofrer algum tipo de rotação. Então, quando ele sofre algum tipo de rotação, essa carga que é aplicada no meu elemento, ela já não é mais uma carga axial, ela vai ser uma carga de momento, tá? E aí a gente analisa que tipos de condições estão sendo aplicadas naquela estrutura. Então, como eu comentei aqui, a treliça, ela só tem cargas axiais. Logo, para a gente determinar o deslocamento através do método de conservação de energia, o que nós vamos trabalhar? Vai ser 1/2 multiplicado pela carga que está sendo aplicada ali, né? No caso, essa carga P, multiplicado pelo deslocamento. No caso, o deslocamento é aquilo que a gente vai encontrar por esse método de conservação de energia. E nós vamos, isso daqui a gente vai igualar para o somatório da normal, né? No caso, o que seria essa normal? Quanto que é a reação desses elementos aqui? Tá? Então, a reação oposta desses elementos. Então, por exemplo, se eu tenho essa carga para baixo, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, eu encontrei o valor dessa carga aqui, ó. Então, eu vou pegar a oposta a ela. Se eu achei essa carga aqui, eu vou pegar a oposta a ela. Então, o somatório das normais ao quadrado, multiplicado pelo comprimento daquele elemento, dividido por 2 vezes a área da seção transversal, vezes a inércia. Então, se eu tenho uma treliça, e eu quero descobrir nesse ponto aqui o deslocamento, eu vou ter 4 barras para me analisar. Então, o somatório dessa fórmula aqui, das 4 barras, eu igualo a essa daqui para eu poder encontrar o deslocamento. Isso quando a gente está trabalhando com treliça. Então, a gente não trabalha com outros tipos de esforços, somente os esforços normais. Aí eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder conversar um pouquinho com ele, sobre ele. Deixa eu separar aqui. Então, eu passei um exemplo aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, ficou meio claro aqui no PDF. Nós temos essa treliça aqui, né, triangular, e está sendo aplicada uma carga de 20 quilonewtons bem nesse ponto B aqui. Então, a ideia é que assim, ó, a treliça ela tem 3 barras e ela está sujeita a uma força horizontal de 20 quilonewtons. Se a área da seção transversal do elemento estrutural for de 100 milímetros quadrados, determine o deslocamento horizontal no ponto B e considere o módulo de elasticidade, que é o E aqui, de 200 GPa, tá? Então, o que ele está pedindo? O deslocamento horizontal. Então, se eu estou puxando essa carga para cá, a gente vai estar prevendo que deslocamento horizontal que vai estar acontecendo em relação a essa estrutura. Então, quando eu puxo para cá, qual que é esse deslocamento que a minha estrutura está sofrendo, tá? Quando eu puxo para cá, existe aquela questão das forças opostas. Então, primeira coisa, para que a gente possa começar esse exercício, a gente vai voltar lá naquele conceito de mecânica, para a gente determinar quanto que vale cada barrinha dessa. Então, aqui eu representei para vocês, ó, essa barra vertical, que é o NBA, o NAB, a minha força aqui de 20, que está sendo aplicada, e a minha barra inclinada aqui, que eu chamei de NBC, tá? Percebam que tem um ângulo de 60 graus, e aqui já está dada a resposta para vocês, de quanto que é o valor de cada barra. Só para relembrar, como que a gente calcula isso? Nós vamos fazer considerar aqui em relação ao ângulo que nós temos, e fazer a decomposição das forças aqui. Então, lembra que esse lado aqui, ó, essa barrinha aqui, nós vamos trabalhar com o somatório de forças horizontais e forças verticais, tá? Então, lembrem assim, o lado que a gente trabalha com o ângulo, a gente pode usar o cosseno daquele ângulo. O lado que não tem o ângulo, a gente usa o seno daquele ângulo. E aí, até vocês encontrarem esses valores aqui, através das decomposições. Então, essa daqui, ó, ela tá na vertical. Essa daqui tá inclinada, então a gente precisa decompor ela na vertical e na horizontal. Então, quando a gente fizer o somatório de forças verticais e horizontais, então, nesse sentido aqui, nós vamos ter essa própria barra e nós vamos ter essa inclinada que vai estar decomposta tanto na vertical quanto na horizontal.
Quando eu decomponho essa daqui na horizontal, ela vai ser a única incógnita, porque eu vou ter esse valor e vou ter ela decomposta. Então, aqui, deixa eu só pegar o lápis aqui. Então, quando eu faço a decomposição dela aqui, ó, ela está nesse sentido. Que valor vai ser ela? Então, ela vai ser N multiplicado pelo seno, porque como esse lado aqui é o lado que não está com o ângulo, então ele vai ser o seno. Deixa eu tentar escrever aqui. O seno de que ângulo? De 60. 60 graus. Tá? Então, a gente vai fazer o somatório dessas forças horizontais. Então, N vezes 60 graus, seno de 60 graus. Como ele está para o lado de cá, então ele é menos somado com os 20. Iguala a 0. Resolvendo isso aqui, a gente vai descobrir quanto que vale esse N dessa barrinha aqui. Essa barrinha aqui, lembra que ela tem a decomposição dela na vertical também? Então, ela decomposta na vertical, ela vai estar com a setinha assim, ó, nesse sentido, tá? Então, na horizontal ela estava nesse sentido e na vertical ela está nesse sentido. Como nós já encontramos o valor dela, nós substituímos aqui. E aí, nesse lado aqui, ó, lembrem que se a gente está usando ela nessa posição, e a gente usou desse lado aqui o seno, desse lado, nós vamos colocar ela como cosseno do ângulo, tá? Então, vai ser N multiplicado por cosseno do ângulo. Como a gente já encontrou ela resolvendo a horizontal, já coloca o valor dela multiplicado pelo cosseno. E aí, vocês vão fazer o somatório de forças, até encontrar esse valor aqui. Dessa forma, a gente tem o valor das duas barras, tanto essa quanto essa. Só que para o cálculo de deslocamento, pelo método de conservação de energia, a gente sempre vai usar os valores opostos. Então, como assim os valores opostos? Bom, essa carga de 20, ela não está puxando para cá, para o lado positivo. Então, na hora do cálculo, eu vou considerar ela vindo aqui para o meu lado negativo. Tá? Então, a gente vai usar o menos 20. Essa barrinha aqui, ó, ela não deu 23,094, a setinha dela tá para cá. Nós vamos usar a seta para o outro lado, tá? Com o sinal sempre invertido. E essa setinha aqui, ela não tá para baixo? Nós vamos usar para o lado oposto, tá? Por quê? Porque a gente está tentando encontrar esse deslocamento mediante a essa reação. Feito isso, nós vamos aplicar essa fórmula, fazer o somatório, né, dessas forças horizontais na nossa barra, para poder encontrar esse deslocamento. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Sempre desse lado, essa carga P é a carga que está sendo aplicada. Então, quanto que ela vale? Ela vale 20. Vamos só voltar um pouquinho aqui para a gente alinhar a questão das unidades de medida. Como aqui a área está em milímetros, e 200 GPa, ele seria mais fácil para a gente converter para MPa, que é equivalente a Newton por milímetro. Vamos trabalhar tudo em Newton e milímetros, tá? Para ficar mais fácil aí o processo. Então, 20 kN, transformando para Newton, daria 20 vezes 10 a terceira, tá? E os 200 GPa, eles são iguais a 200 vezes 10 a terceira MPa, que é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado, tá? Só para facilitar a questão da unidade de medida aqui no cálculo. Então, esse P aqui é a carga que é aplicada no meu elemento. Já converti aqui para Newton, e o que eu preciso encontrar é esse deslocamento. Do outro lado da igualdade, como eu comentei com vocês, nós vamos fazer um somatório dos valores, tá? Em relação à carga, a gente mantém o mesmo valor, a carga de aplicação. Percebam que aqui não houve nenhuma alteração em relação à questão do sinal, tá? Agora, os outros elementos nós vamos analisar em relação à questão do sinal. Então, vamos lá pegar o primeiro valor, ó. Esse daqui, ó, ele está vertical para baixo, ou seja, ele é negativo. Só que quando a gente faz a questão do deslocamento, a gente usa o sinal oposto, que é essa concepção aqui. Então, nessa concepção, essa barrinha NAB, ela está para cima, ou seja, ela é positiva. Elevado ao quadrado, e eu vou multiplicar pelo comprimento dela. Então, o comprimento dela aqui é 1 metro.
e vou dividir por 2 vezes a área multiplicado pelo módulo de elasticidade. Como esse valor aqui da parte de baixo, ele é igual em toda a estrutura, eu vou representar ele só lá no final, tá? Para facilitar o cálculo. A segunda barrinha, ó, é essa daqui, ó, de 23 que nós tínhamos encontrado. Percebam que ela, mesmo inclinada, ela está no sentido crescente, tá? Então, o sentido oposto dela, ó, seria essa daqui. Então, a gente adota ela negativa e multiplica pelo comprimento dela. No caso aqui, essa barra vale 2 metros. E a próxima aqui seria esse valor de 20, dessa barrinha aqui, ó, a decomposição dela. Então, da mesma forma, ó, aqui ela estava para o lado positivo, que é os 20 que nós usamos aqui da carga P. Desse lado, ela está para o lado negativo. Então, a gente ficou com menos 20 aqui. Elevado ao quadrado multiplicado por esse comprimento. Quem que é esse comprimento aqui? Aqui no exercício não foi dado, tá? Mas esse comprimento é o comprimento aqui dessa barra na horizontal, tá? Que a gente sempre coloca equivalente ao posicionamento que ela se encontra. Então, como ela se encontra na horizontal, o comprimento equivalente que a gente vai estar adotando vai ser essa barra aqui na nossa horizontal. Somando todas as partes de cima aqui, ó, eu cheguei nesse valor. Então, como a parte de baixo ela é igual para todos os elementos, a gente só divide aqui pela área, 2 vezes a área multiplicado pelo módulo de elasticidade, até que a gente chega nesse valor aqui de 7,73 milímetros. Então, mediante a aplicação dessa carga de 20 kN, nós temos este deslocamento aqui para a nossa estrutura, tá? Então, no caso de treliça, nós só temos essas forças normais. A gente calcula primeiro quanto que vale cada barrinha e depois representa elas aqui para ficar fácil o cálculo, o posicionamento delas invertido, tá? Então, a gente vai adotar o oposto delas, porque a gente quer encontrar o deslocamento pelo método de conservação de energia. Então, se essa barrinha aqui está para baixo, então a gente vai adotar ela para cima. Se essa está aqui inclinada subindo, a gente adota descendo. E se a carga que está sendo aplicada, a carga P, ela está para a direita, a gente adota ela puxando agora para a esquerda. E a gente adota essa formulação aqui para os sinais. Então, para cima, positivo. Para a esquerda, negativo. E ela descendo aqui, negativo. Então, é essa formulação de sinais que a gente vai estar adotando aqui no momento de fazer esse somatório e encontrar o deslocamento. Então, resolvendo aqui, essa estrutura, mediante a aplicação daquela carga, tem 4,73 milímetros. Alguma dúvida aqui, pessoal? Agora não, né? Só na hora de fazer a conta. Tá bom. Vamos lá. Agora, só comentando a questão de viga, tá? Então, numa viga, que tipos de esforços que nós temos numa viga? Nós temos forças normais? Então, quando a gente pega aqui, vamos fazer um rascunho aqui. Então, quando eu tenho uma viga, então, mesmo que ela tenha um apoio fixo, né? Essa reação horizontal aqui vai interferir nela? Deixa eu arrumar aqui. Então, se eu tenho uma viga, quando a gente vai fazer a reação de apoio, né? A gente tem uma força vertical, se o apoio é fixo, e uma horizontal. Essa horizontal tem alguma influência na minha estrutura? Se eu estou trabalhando com viga? Se eu estou trabalhando com viga, essa força horizontal se anula. Não tem nada que vai interferir nela. Agora, se fosse um pórtico, né? Se fosse um pórtico, uma reação horizontal, ela promoveria algum tipo de rotação, poderia provocar algum tipo de deslocamento. Então, no caso de vigas, essa força axial horizontal, ela não promove nenhum tipo de modificação, interferência na minha estrutura, no caso de viga. Agora, a força vertical. Que tipo de esforço a força vertical ela pode estar ocasionando? Ela pode ocasionar algum esforço de momento e algum esforço de cortante, tá? Então, são esses dois esforços que a gente pode ter numa viga. Tanto que quando a gente faz algum tipo de cálculo e a gente faz aquele corte na viga, a gente sempre fala que tem um esforço cortante e um esforço de momento acontecendo naquele elemento no momento que a gente faz o corte. Tá?
Só que pelo método de conservação de energia, esse cálculo da cortante, ele dá um valor muito baixo se comparado ao valor do momento. Então, a gente acaba desconsiderando esse cálculo aqui da cortante. E o torsor acaba não existindo. E a normal não tem nenhum tipo de influência. Então, quando a gente for fazer o deslocamento numa viga, nós vamos considerar somente a questão do momento, tá? Porque a normal não existe, o torsor também não, e a cortante tem um valor bem de uma significância bem inferior se comparado ao momento. Então, a gente vai calcular somente a questão do momento quando a gente trabalhar com viga, tá? Então, quando a gente for calcular o deslocamento para o momento, né, considerando o momento, nós vamos trabalhar com essa formulação. Então, a gente vai calcular a integral do trecho que a gente está trabalhando, o momento ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia da peça. Tá? Então, é só aplicar a integral e a gente consegue determinar esse deslocamento. Tá? Se fosse o caso de rotação, a gente teria um momento sendo aplicado no nosso elemento. Mas hoje a gente vai trabalhar somente com a aplicação de uma carga axial mesmo, tá? Então, a gente não vai trabalhar com essa aplicação de momento na estrutura. Deixa eu só pegar o exemplo aqui. A foto pelo celular não ficou muito boa, mas eu vou escanear ela para mostrar para vocês, tá? Então, aqui a gente vai fazer um exemplo de uma viga. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho sem desfocar. Então, vamos fazer hoje um exemplo aí com uma viga. Como calcular esse deslocamento pelo método de conservação de energia. Como eu comentei, nós vamos trabalhar o trabalho externo, ele é igual ao meu trabalho interno. O meu trabalho externo seria essa formulação de 1 sobre 2 multiplicado pela carga vezes o deslocamento. E o trabalho interno seria essa integral do meu momento ao quadrado, dx, dividido por 2 vezes o EI, num trecho de 0 a L, ou seja, o trecho da minha viga, tá? Então, eu passei aqui uma viga para vocês, uma viga bem simples, onde ela está engastada, né? Ou seja, uma viga em balanço, e ela tem um trecho aí de 5 metros. E eu quero determinar o deslocamento que ela está apresentando bem nesse ponto B, ou seja, distante 3 metros do engaste e distante 2 metros do meu balanço, tá? Já passei aqui a inércia dela e estou considerando que o módulo de elasticidade é 200 vezes 10 a terceira, tá? Já coloquei aqui para vocês que 1 MPa é a mesma coisa que 1 Newton por milímetro quadrado. Dessa forma, a gente já busca trabalhar tudo com todas as unidades de medida iguais. Então, a carga eu passei aqui que é de 40 kN. Então, já vou transformar aí em 40.000 newtons. Porque daí a gente trabalha aqui em cima da condição do meu módulo de elasticidade, tá? Bom, primeira coisa, para a gente começar a desenvolver esse exercício, a gente precisa conhecer quem que é esse valor de momento interno que está acontecendo dentro da minha viga. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente vai para aquele processo de fazer o corte da minha viga e poder determinar quanto que representa esse momento interno. Então, se eu faço um corte bem nesse ponto B, eu tenho uma viga da esquerda para a direita, só que se eu considerar a viga da esquerda para a direita, percebam que eu preciso determinar minhas reações de apoio. Agora, se eu olhar a minha viga da direita para a esquerda, eu não preciso calcular a reação de apoio, tá? Então, sempre olhem o que é mais prático para vocês poderem estar calculando o exercício. Então, eu coloquei aqui o que for mais prático, olhando da direita para a esquerda. Então, fazendo esse corte, o que eu tenho? Eu faço um corte num ponto aleatório, tá? Então, o meu ponto de deslocamento não é o ponto B, então eu faço um corte distante do ponto B. Então, dentro desse trecho aqui de 3 metros. Então, eu coloquei aqui 2 metros, que é bem onde está sendo aplicada a carga, e cortei ela um pouquinho mais à frente, numa distância X, tá? Onde eu fiz esse corte, eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou até explicar já. Quando a gente corta a viga nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, nós vamos usar a cortante para baixo e o momento nesse sentido aqui, tá? Se a gente faz o corte da direita para a esquerda,
a minha cortante, ela tá para cima e o meu momento, ele está no sentido... Opa! Ele está no sentido horário. E aqui ele está no sentido anti-horário. Então, sempre usem essa formulação aqui, tá? Que ela tanto serve para a teoria 1 quanto para a teoria 2. Então, eu coloquei essa formulação aqui, da cortante para cima, e o momento no sentido horário, porque eu fiz o corte da direita para a esquerda. Bom, como eu disse, a cortante ela não vai ser necessária a gente calcular, porque ela dá um valor muito baixo. Então, acaba-se nem se considerando, né, de tão baixo que é esse valor. Então, aquele que acaba tendo mais influência no deslocamento da estrutura acaba sendo o meu momento. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui de momento para descobrir quanto que vale esse momento interno que está acontecendo bem nesse ponto do corte. Então, de que forma a gente vai fazer isso? Então, é só fazer o giro bem nesse pontinho aqui, onde eu fiz o corte, eu vou fazer o somatório de momento nesse ponto. Então, nesse ponto eu tenho o M, né, o meu momento girando no sentido horário, ou seja, ele é negativo. E essa força, ela vai girar vezes o braço de X, também no sentido horário, ou seja, é negativo. Então, eu tenho menos M, menos 40 multiplicado, eu já deixei convertido aqui em Newton, tá? Vezes 10 a terceira multiplicado por X. Fazendo a manipulação, o meu momento, ele vale 40.000 X. Esse é o valor que a gente vai vir e substituir aqui para o cálculo do deslocamento da estrutura. Tá? Então, é esse momento interno aqui que vocês precisam determinar. Agora, eu vou fazer essa substituição de valores. A imagem ela não ficou tão boa, tá? Mas depois eu mando o arquivo certinho para vocês escaneado. Então, eu vou substituir nessa fórmula aqui todos os valores. Ó, 1 sobre 2 multiplicado por P. Então, o meu P é 40 vezes 10 a terceira, tá? Que é a carga que está sendo aplicada na minha estrutura, vezes o deslocamento, tá? Percebam que eu já manipulei aqui a minha formulação da integral. Então, como esse valor aqui, 1 sobre 2EI é constante, eu posso tirar da minha integral, para facilitar o processo. Então, eu já tirei ele daqui da integral e coloquei, ó, 2 vezes o meu EI, que é 97,7 vezes 10 a sexta, tá? Faltou colocar aqui para vocês, na hora que eu fui fazer o cálculo, eu esqueci de colocar os 200, tá? Os 200 vezes 10 a terceira, tá? Então, é só colocar aqui. Na hora de colocar lá, eu arrumo para vocês. E eu vou fazer a integral de que valor? Do trecho. De que trecho? Do trecho de 0 a 5, tá? Porque é o trecho inteiro da minha viga. E eu substituo aqui no meu momento o valor que eu encontrei aqui de momento interno. Então, 40.000 X. Esse 40.000 X eu elevo ao quadrado porque é aqui da fórmula, tá? E aí, com isso, nós vamos aplicar a integral. Mas antes de aplicar a integral, eu já fiz o seguinte. Esse ao quadrado, ele tanto tá em relação ao 40.000 e ao X também. Então, esses 40.000, eu já posso elevar ao quadrado e tirar fora da integral. Então, eu tirei aqui, ó, esse valor de 1.600.000, tá? Fora da integral, para poder já fazer a continha aqui. E deixo só lá para a integral o x ao quadrado, tá? Então, tudo isso daqui eu já tirei fora da minha estrutura. E aí, eu aplico a integral desse valor. Então, para relembrar aí, como que vocês fazem o processo de integral? A integral, vocês sempre vão somar uma unidade ao expoente que vocês têm, e esse resultado, vocês vão passar dividindo também. Então, aqui eu não tenho x elevado ao quadrado. Quando eu somo uma unidade, vai ficar x ao cubo. Então, o 3, ele também vai passar dividindo. Então, a gente vai ter aqui x ao cubo dividido por 3. Para encontrar esse valor agora, né, para a gente encontrar esse deslocamento, vocês vão substituir o valor do comprimento da estrutura, tá? Então, eu falei para vocês que ela tem 5 metros. Como a gente está trabalhando tudo em milímetros, vocês vão pegar aqui, ó, de 0 a 5.000, tá? Só que o zero, quando a gente substituir aqui, ele vai zerar toda a estrutura. Então, a gente acaba não calculando com zero.
Então, a gente já faz o cálculo substituindo aqui com 5.000 ao cubo dividido por 3. Resolvendo todo esse processo, a gente consegue encontrar qual que é o deslocamento da nossa estrutura, tá? Então, 800 vezes 5.000 ao cubo, né? E aí a gente pode dividir por 3. Aqui, como eu comentei, só ficou faltando os 200 vezes 10 a terceira MPa, tá? Mas eu passo certinho para vocês depois. Então, resolvendo isso daqui, depois a gente vai passar o valor desse lado aqui dividindo. E aí a gente vai encontrar quanto que é esse deslocamento da estrutura, tá? Então, para o cálculo em vigas, basta que vocês encontrem esse momento interno, fazendo o corte. Se for uma estrutura aí, uma viga biapoiada, por exemplo, aí vocês precisam calcular a reação de apoio dela, tá? Mediante a carga que está sendo aplicada. Fez a reação de apoio? Precisa fazer a reação de apoio dos dois lados? Não, gente. Um lado é suficiente, tá? Então, deixa eu só rascunhar uma aqui. Então, se eu tenho uma viga... Oi? Não vai passar isso, né? Não, com certeza. Vamos implorar para ela não passar isso. Ó, se eu tenho uma viga biapoiada, tem que achar a reação de apoio aqui, porque independente de onde eu fizer o corte, ou eu preciso desse apoio ou eu preciso desse apoio. Agora, aqui na engastada, a gente não precisou calcular porque a gente está olhando desse lado, tá? Mas achou a reação de apoio. E aí vocês vão calcular o momento interno que está acontecendo aqui. Vamos supor que eu estou olhando da esquerda para a direita. Tá? Então, eu vou calcular esse momento interno aqui. O valor que ele der, eu substituo aqui e calculo a minha integral. Resolveu a integral, fazendo as manipulações aqui, a gente encontra esse deslocamento da estrutura. Professora, você passar um trem desse na prova, eu vou chorar. Pelo amor de Deus. Fala assim não, gente, tá fácil. Você não tá entendendo? Eu e o Anselmo precisamos passar. É só essa matéria. É só essa matéria. Ó, pressão psicológica aí. Tá? Então, pessoal, eu vou deixar 2 exercícios dessa aula de hoje para vocês desenvolverem como atividade, tá? Simples assim, ó, nesses estilos aqui que a gente fez, tá? Porque toda aula tem que ter uma atividade para poder ser aplicada. Vou confiar. Hã? Não, mas não vai ser igual, né? Vai ser os valores diferentes. Não, só mudando os valores. Não, na prova. E na prova? Eu quero saber na prova. Na prova é um somatório de tudo que a gente está vendo. Tá? Nós temos aula que dia agora? Só para me situar. É 24, eu acho. 24? 23. De manhã? 23 é hoje? 23. Das 8h30 às 9h30. Mesmo horário. Mesmo horário? 23. E tem um dia que é de manhã? Tá. 25 é de manhã. É dia 25. Dia 25 então tá. É de manhã, dia 26 à tarde. Tá, beleza. Então, eu já vou postar para vocês esse material e a atividade, tá? Então, cada dia vai ter uma atividade. Então, foi 3 exercícios da última aula, mais 2 hoje, que daí o somatório de 4 aulas, então, atividades de 4 aulas é uma nota. Atividades das outras 4 aulas é mais uma nota. E aí, a prova, tá? Para dar as 3 notas. Então, vocês já podem começar fazendo para aproveitar aí os encontros para ir tirar alguma dúvida, tá? Que for ficando. Tudo bem? Tá. Algum questionamento aí? A prova. A prova? Não, a prova vai demorar uns dias ainda. Vai demorar uns dias? Mas não. Manda uma revisão para nós, alguma coisa.